1945. A Europa estava em ruínas e o Terceiro Reich deixava um rastro de sangue e cinzas. No centro desse caos, uma figura observava tudo desmoronar. A filha de Hermann Göring. Como crescer sendo herdeira do braço direito de Hitler? A resposta é simples. Entre o luxo absoluto e o horror institucionalizado. Hermann Göring era o segundo homem na hierarquia nazista. Ele comandava a Luftwaffe e acumulava riquezas saqueadas de todo o continente. Sua filha não vivia em uma casa comum. Ela morava em palácios vigiados por soldados armados. No quadro, nota-se, a menina brinca em jardins vastos enquanto trens partiam para campos de extermínio. O regime tratava a violência como uma ferramenta burocrática. Ela tinha os melhores brinquedos e os vestidos mais caros da Alemanha. Mas os muros altos não escondiam os segredos do pai. À primeira vista, uma infância de conto de fadas, mas na prática, uma redoma construída sobre pilhas de cadáveres. Maio de 1945. O império de Hitler ruiu por completo. O som das bombas russas e americanas encerrou o privilégio. Göring foi preso e levado ao tribunal de Nuremberg. A menina, antes protegida, viu o pai ser condenado à morte por crimes contra a humanidade. A mudança foi brutal. De herdeira do poder, ela passou a ser a filha de um monstro. O nome Göring tornou-se uma marca de infâmia. As portas das escolas se fecharam. O mundo passou a olhá-la com uma mistura de curiosidade mórbida e desprezo. A câmera registra. Fotografias da época mostram uma jovem de olhar vago, cercada por escombros. Havia uma expectativa global. Muitos acreditavam que ela seguiria os passos do pai e defenderia o nazismo até o fim. Outros esperavam um pedido de perdão público. Mas o caminho escolhido foi diferente de qualquer previsão. Ela não apenas fugiu da imprensa, ela tentou apagar o próprio rastro enquanto carregava o peso de um dos maiores criminosos de guerra. O sobrenome era uma sombra constante. Onde quer que fosse, o passado a alcançava. No vídeo percebe-se as mãos trêmulas ao falar das memórias da guerra. A vida dela transformou-se em uma tentativa desesperada de escapar da genética e da história. Restava uma pergunta. O que ela realmente sabia sobre as atrocidades cometidas por Göring? A resposta envolvia silêncios calculados e revelações que poucos esperavam. Ela guardou segredos que levou consigo até o túmulo. A trajetória dela prova uma coisa. O sangue pode carregar o nome, mas não define o destino. Assim terminou o legado de luxo e horror dos Göring. Hermann Göring. Um nome que resume o Terceiro Reich em poder, luxo e brutalidade extrema. Ele comandava a Luftwaffe e presidia o Reichstag. Era o sucessor oficial de Adolf Hitler. Se o Führer morresse, o império cairia em suas mãos. Göring vivia em palácios, cercado por obras de arte roubadas de toda a Europa. No centro desse cenário de opulência, nasceu uma criança, 2 de junho de 1938. Eda Göring. Ela era a única filha do homem mais poderoso da Alemanha abaixo de Hitler. Por que Eda era chamada de a princesa do nazismo? O motivo era simples. O regime precisava de um símbolo de pureza e família. Eda foi transformada em uma ferramenta de propaganda antes mesmo de falar as primeiras palavras. Na filmagem da época, nota-se: Hitler aparece como padrinho da criança. O batismo não foi um evento religioso comum, foi um espetáculo de Estado. Eda cresceu em Marienhall, uma propriedade monumental ao norte de Berlim. O lugar era maior que muitos vilarejos. A infância da menina era composta por uniformes cinzas, jantares com a cúpula nazista e presentes que custavam fortunas. Ela ganhou uma réplica de um palácio em miniatura para brincar no jardim. Tudo ali era feito de mármore e seda, mas o mundo real estava em guerra. À primeira vista, um conto de fadas, mas na prática, uma bolha de negação. Enquanto Berlim queimava sob bombardeios, Eda recebia joias e mimos. Ela não via o sangue ou a fome. Para ela, o pai era um herói condecorado, não um criminoso de guerra. Mas o luxo tinha data de validade. O avanço dos aliados acelerou o colapso. Em 1945, o mundo de Eda desmoronou em semanas. O pai foi capturado. Os palácios foram abandonados. O conto de fadas terminou com o som de grades de ferro se fechando. Hermann Göring foi levado para Nuremberg. Ele foi julgado por crimes contra a humanidade. Eda e sua mãe, Emmy, foram jogadas em campos de detenção e casas humildes. A riqueza desapareceu. Sobrou apenas o sobrenome. Como uma criança processa a queda de um deus? Para Eda, o trauma não veio da guerra, mas da perda do pai.
Em sua cela, Göring mordeu uma cápsula de cianeto. Ele morreu antes que a corda do carrasco o alcançasse. Eda carregaria esse peso por mais de 70 anos. Ela viveu até 2018 sob a vigilância constante do público e da história. Ouve-se o silêncio de uma mulher que nunca pediu perdão pelos crimes do pai. A marca de Göring ficou gravada nela de forma permanente. Não havia caminho de volta. Eda cresceu no luxo, mas morreu na sombra de um passado que a Alemanha nunca esqueceu. Eda cresceu em um ambiente onde a mentira era a base da realidade. A propaganda moldava cada passo da família. Na residência de Karen Hall, a menina via trens elétricos gigantes e tapeçarias raras. Ela não sabia que aqueles objetos vinham de museus saqueados e famílias enviadas para campos de extermínio. O chão de sua sala de brinquedos era pavimentado com o roubo sistemático de um continente inteiro. 60 mil metros quadrados. Esse era o tamanho de Karen Hall. A residência oficial funcionava como um híbrido, metade palácio, metade museu de arte saqueada. O marechal Hermann Göring transformou a floresta de Schorfheide em um santuário para o próprio ego. O que se via no interior? Corredores que pareciam não ter fim, esculturas de mármore e centenas de animais empalhados, salões de banquete decorados com quadros de mestres europeus. A origem das peças era uma só: o confisco de famílias judias e o espólio de guerra. Como era a vida de Eda Göring nesse lugar? Para o mundo, um cenário de crimes. Para a criança, apenas o seu lar. Eda vivia cercada por babás, tutores e empregados em tempo integral. A rotina seguia o protocolo de uma princesa. Visitantes frequentes cruzavam os portões de ferro, oficiais da SS, ministros do Reich e líderes estrangeiros. Adolf Hitler era um dos convidados de honra. O ditador demonstrava afeto pela menina. Ele a chamava de Mein kleines Mädel, minha garotinha. No vídeo nota-se, a propaganda nazista usava cada movimento da família. O objetivo era criar a imagem da elite ariana perfeita, saudável, forte e disciplinada. Mas a realidade era outra. À primeira vista, uma dinastia eterna. Mas na prática, uma bolha de mentiras sustentada pelo terror. A partir de 1944, a estrutura começou a rachar. As bombas aliadas já caíam sobre Berlim. A Luftwaffe falhou. O céu da Alemanha não pertencia mais a Göring. A incompetência do marechal tornou-se o assunto principal nos corredores do poder. Hitler retirou sua confiança do antigo aliado. O fim do mundo estava próximo. Com o avanço do Exército Vermelho, o desespero tomou conta de Karen Hall. Göring deu uma ordem final para seus engenheiros: destruir tudo. Ele não aceitava que os soviéticos ocupassem sua mansão. Cargas de dinamite foram instaladas nos pilares. Eda tinha apenas 7 anos de idade. A câmera registra o que sobrou: escombros e fumaça. A menina viu seus brinquedos, seus animais e seus jardins serem reduzidos a pó. Foi o fim da infância de porcelana. Depois da explosão, o luxo deu lugar à fuga. Eda e sua mãe, Emmy Göring, entraram em comboios militares. Elas atravessaram uma Alemanha em ruínas, fugindo dos soviéticos em direção ao oeste. O objetivo era um só: alcançar as linhas americanas antes que o exército de Stalin as encontrasse. Não havia mais palácios, não havia mais servos, restava apenas o asfalto e o medo. Maio de 1945. Hermann Göring é capturado pelas forças aliadas. Naquele momento, o mundo de Eda Göring desmorona por completo. Ela e sua mãe, Emmy, são colocadas sob vigilância militar rigorosa. O exército confisca cada joia, cada quadro e cada imóvel. Por que o destino de Eda mudou tão rápido? Ela era a princesa do Terceiro Reich. Mas agora era apenas a filha de um criminoso de guerra. A realidade era o isolamento. Durante o julgamento de Nuremberg, Eda visita o pai na prisão. Foram poucos encontros sob guarda armada. No vídeo da época, nota-se: a menina ainda sorri para o pai. Para ela, não era o marechal do Reich, era apenas um pai carinhoso. Eda diria mais tarde que esses momentos eram puramente afeto, sem política. Mas a política cobrou seu preço. 15 de outubro de 1946. Faltavam poucas horas para o enforcamento de Göring. Ele morde uma cápsula de cianeto dentro da cela. O suicídio é imediato. Eda tem apenas 8 anos quando recebe a notícia. A infância dourada vira cinzas e ruínas. Mãe e filha ganham a liberdade logo depois, mas era uma liberdade falsa.
A Alemanha de 1947 é um território de fome e escombros. O sobrenome Göring pesa como chumbo. Ninguém quer contratar a esposa de um nazista. Ninguém quer brincar com a filha do carrasco. A sobrevivência veio das sombras. Antigos simpatizantes do regime enviavam envelopes com dinheiro e comida. Eram bolsões de nostalgia nazista escondidos no caos da reconstrução. Sem esse auxílio clandestino, elas não teriam onde morar. Eda cresce nesse ambiente de ressentimento e segredos. Na escola, o cenário é de hostilidade. A adolescente Eda enfrenta o silêncio dos colegas e o julgamento dos professores. Ela aprende a se esconder. Em formulários oficiais, ela hesita antes de escrever o próprio nome. A marca de ser uma Göring é um fardo insuportável. À primeira vista, uma jovem alemã comum, mas na prática, uma pária social vigiada pelo governo. O luxo dos palácios foi substituído por quartos alugados e roupas doadas. A reconstrução alemã não tinha espaço para os herdeiros do antigo regime. Eda Göring aprendeu cedo. O silêncio era sua única proteção. Assim começou sua vida adulta, no escuro. Uma vida dedicada ao isolamento total. Eda construiu a imagem de uma jovem educada, focada nos estudos e de comportamento retraído. Ela concluiu a graduação e buscou especialização em rotinas administrativas. Logo depois, iniciou a carreira profissional. Mas o peso do passado não permitiria uma fuga completa. Trabalho discreto e a marca indelével do sobrenome. Já adulta, Eda ocupou cargos humildes. Ela trabalhou em clínicas médicas e hospitais na Alemanha Ocidental. O cotidiano era silencioso e reservado. Porém, em intervalos regulares, o sobrenome Göring voltava às manchetes, e o nome de Eda vinha logo em seguida. Por que Eda se tornou um alvo constante da imprensa? A resposta é direta. Ela ignorava a expectativa da sociedade alemã. Eda se recusava terminantemente a condenar as ações do pai em público. Outros herdeiros de oficiais nazistas escolheram o ativismo e a rejeição total às suas famílias. Eda seguiu a direção contrária, a defesa inabalável da figura paterna. Para ela, Hermann Göring era apenas um pai amoroso. Eda nunca contestou os registros históricos dos crimes do Terceiro Reich. Ao mesmo tempo, jamais aceitou a imagem vilã do homem que a criou. Ela repetia a mesma frase: "Não posso odiar o homem que me amou." Na prática, uma separação impossível. Para os historiadores, essa postura era um grave problema ético. Para os analistas da mente humana, um mecanismo de defesa previsível. Eda isolou o criminoso de guerra da figura do pai atencioso. Emocionalmente, ela se protegia. Historicamente, ela ignorava a realidade. Essa escolha definiu cada passo de sua existência. Anos 60. Um escândalo financeiro sacudiu a Alemanha Ocidental. O motivo era uma polêmica nacional envolvendo pagamentos públicos. Eda exigia benefícios baseados em leis antigas que ainda não haviam sido revogadas. No tribunal, o rosto de Eda aparecia estático, sem demonstrar arrependimento ou dúvida. O processo judicial atraiu câmeras de todo o mundo. O registro visual mostrava uma mulher de postura rígida. Ela não recuava diante das críticas severas da opinião pública. Eda lutava por bens que haviam sido confiscados após a queda do regime. A tensão aumentava a cada audiência. A Alemanha tentava enterrar o passado, mas Eda trazia os fantasmas de volta ao tribunal. Não havia espaço para meio termo. O governo via um insulto às vítimas. Eda via apenas o seu direito de herança. O conflito jurídico se arrastaria por anos. 65 mil marcos alemães. Esse era o valor inicial da pensão anual reivindicada. Por que o Estado deveria sustentar a filha de um dos maiores criminosos da história? A disputa ocupou as manchetes dos jornais por décadas. De um lado, o argumento jurídico. Eda não cometeu os crimes do pai. Do outro, a revolta moral. Dinheiro público nas mãos de uma herdeira nazista era inaceitável. O processo se arrastou nos tribunais alemães. À primeira vista, uma questão de direito familiar. Mas na prática, um teste para a democracia alemã. No final, a decisão veio. Eda recebeu parte desses pagamentos até o fim de sua vida. O caso nunca foi esquecido. Mas o dinheiro da pensão era apenas uma fração do problema. Havia algo muito mais valioso em jogo, algo que estava escondido em depósitos e cofres privados, a batalha pela arte roubada. Esse é o ponto onde a biografia de Eda Göring se torna sombria. Ela iniciou uma luta persistente para recuperar obras saqueadas pelo Terceiro Reich. Não eram apenas quadros, eram troféus de guerra.
Hermann Göring não era apenas o chefe da Luftwaffe. Ele era um saqueador sistemático. No quadro, trens carregados cruzando a Europa em direção à sua propriedade, Karinhal. Ele acumulou uma coleção pessoal de aproximadamente 4.000 peças. A lista era extensa. Pinturas renascentistas, obras barrocas e quadros impressionistas. Esculturas raras, tapeçarias gigantescas e móveis de castelos europeus. Havia também joias e artefatos históricos de valor incalculável. O método era o confisco direto. Unidades nazistas especializadas, como o infame Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, faziam o trabalho sujo. Eles entravam em residências e galerias. Famílias judias eram perseguidas e despojadas de tudo. Eda Göring alegava que muitos desses itens eram presentes pessoais. Ela afirmava que os objetos pertenciam à sua família por direito de herança. A justiça via algo diferente: pilhagem de guerra. Ouvia-se o som dos martelos de leilão e as discussões em tribunais de portas fechadas. Eda tentava reaver pinturas de mestres como Lucas Cranach, o Velho. Ela argumentava que as peças foram doadas no seu batismo, mas o rastro do sangue nos documentos era impossível de apagar. As autoridades alemãs apreenderam grande parte do acervo após 1945, mas Eda nunca desistiu de tentar recuperar a glória roubada do pai. Os eventos aceleraram conforme novas peças apareciam no mercado negro de arte. Não havia margem para erro. Cada quadro recuperado por ela era uma vitória simbólica do antigo regime. Cada derrota no tribunal era um lembrete do que o nome Göring representava para o mundo. Assim, o luxo da infância de Eda tornou-se o fardo jurídico de sua vida adulta. O tribunal deu a sentença final, mas as peças continuaram espalhadas.